Tá, então oficialmente bom dia aí, pessoal. 9, 10 e 4, mais um minutinho aí a gente vai começar. Sempre dou uns 5 minutos aí de tolerância, né? O pessoal vem chegando da outra aula. Então a gente tava aqui. Deixa eu ver uma coisa. Cadê? Eu já volto. Enquanto dá esse minutinho aí, eu vou ali pegar o livro de vocês. Eu postei tarde. Mas postei lá um monte de exercício, um monte de questão para vocês fazerem dessas regras de 3, tá? Deixa eu ver, 10 e 5. A gente tem aula ainda amanhã, né? A gente Sim. Tem aula amanhã. Pois é. Tá. Então, assim, meu povo, já vimos a primeira parte introdutória ali. Tá, pena que isso aqui a gente só tem 6 meses, né? Eu não vou ter tempo de ver toda a matemática básica com vocês. Mas pelo menos a regra de 3 a gente viu, né? Com calma. E agora tu tem um monte de exercício lá para treinar. Só que assim, agora a gente tem que começar a ver funções, tá? Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer um tratamento tão completo quanto eu fiz com o pessoal do primeiro ano, tá? Porque a gente não tem tempo para isso. Porém, eu vou focar naquilo que o vestibular cobra. Tipo assim, vou passar até umas questões que com eles eu ainda não fiz. Vou fazer com vocês algumas coisas que com eles eu ainda não fiz. Depois eu vou fazer uma aula específica lá. Depois eles vão ter isso, mas depois que eles virem todas as funções, depois que eles já tiverem, quer dizer, eles já estão acostumados, mas depois que eles estudarem assim, os principais tipos de função, né? A gente está recém na exponencial, ainda tem o logaritmo, ainda tem, né? Não, se bem que a gente já viu um módulo também, acho que só falta o logaritmo mesmo. Então aí depois disso eu vou fazer com eles umas 2 aulas aí, vendo essas questões que a gente está vendo aqui. Então assim, eu vou introduzir com vocês o conceito de função e aí a gente vai pegar algumas coisas específicas que caem no vestibular, que na verdade é meio que uns truques assim que a gente tem que fazer, mas são umas coisas até importantes assim que às vezes a URGS cobra e a gente não sabe como fazer. O pessoal aí, né, não sabe como fazer. Primeira coisa, cara, vamos botar aqui, ó, funções. Bota aí assim, ó, funções. Ai, não secou isso aqui. Ei, Brenda, e eu que me esqueci de, tipo, depositar o dinheiro do moletom, né? Não tem problema, senhor. Dá pra depositar dia 26. Ah, me esqueci. Vamos ver se hoje eu consigo fazer isso. Porque o teu é inteiro, né, senhor? Então pode postar até dia 26. O meu é com isso. O meu é com nome, com tudo. Tá bom. Que bom. Primeira coisa que a gente tem que saber, cara. Eu vou botar uma definição aqui. Deixa eu só salvar aqui a aula anterior. Eu vou botar uma definição aqui, cara. Tá? Isso. Eu não sei, a gurizada do primeiro ano, eles estão numa mania da fotinho de capa deles aqui do Zoom. É umas fotos do Neymar, são umas fotos do Neymar com de todos os tipos. É por causa da Champions, senhor. Hã? É porque a Champions voltou semana passada e essa semana. Hoje tem jogo do Neymar e semana passada teve também. São tão fã do Neymar assim?
Ah, é balaca, né, Sor? Aí tem uns que é como é que é o Neymar com a bandana escrito Jesus, tem outra que é o Neymar vestido de Naruto, tem outra que é o Neymar, Neymar com a, como é que é, com camisa de outros times, cara, e é o Neymar com a camisa de cada time, assim. Sei lá. Não, achei que tivesse alguma piada por trás, é só porque eles são fãs do Neymar e porque o Não, Sor, eu campeonato acho que até aconteceu lá. tem. O meu namorado botou semana passada também. Eu acho que tem, eu só não descobri ainda qual é, Sor, mas eu acho que tem, Ah, sim. é? Acho que tem. Se eu descobrir, eu falo pro senhor. Tá bom, obrigado. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma definição, cara. Vamos botar assim, ó. Sejam A e B. Sejam A e B conjuntos, tá? Sejam A e B conjuntos. Uh, bota assim, ó. Qualquer. Não, a gente bota assim, ó. Uma relação, bota assim, ó. Vamos botar assim, ó. Com calma. Aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Tá? Uma relação entre A e B, uma relação de A em B é um conjunto de pares ordenados. Ó, sublinha isso aqui, tá? O que é uma relação? Um conjunto de pares ordenados, vírgula, de pares ordenados AB, ó, assim, ó, tá? O que é uma relação? O que é uma relação entre dois conjuntos, ou uma relação de um conjunto no outro? É um conjunto de pares ordenados assim, com Azinho pertencente a A e o Bzinho pertencente ao B, entendeu? Que é uma relação? Que é uma relação entre conjuntos? É um, é um outro conjunto de pares ordenados, sendo que a primeira coordenada aqui, ó, tá no conjunto A e a segunda tá no conjunto B. Isso é uma relação entre dois conjuntos, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, cara. Tipo assim, ó, eu tenho A igual a 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E o B igual a X, triângulo, bolinha e quadrado, tá? Em homenagem ao PlayStation, tá? Por exemplo, uma relação R de A em B, uma possível relação, eu posso fazer várias aqui, né? Seria essa aqui, ó. Um X, uh, 2 triângulo, 4 bolinha, tá? E deu só isso aqui. Ó. Tá? Eu posso definir uma relação aqui, ó.
é um conjunto de pares ordenados, né? E em todos eles, a primeira coordenada aqui está no conjunto A, 1, 2 e 4, e a segunda está no conjunto B. Isso aqui eu estabeleci uma relação entre os dois conjuntos. Ó. Tá? Não é a relação mais bonita de todas, mas tá R1, por exemplo. Tá? Tá? Que eu estabeleci uma relação entre dois conjuntos. Por exemplo. Tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Eu tenho A, agora sim eu tenho A igual a 1, 2, 3 e 4. E tenho B igual a 2, 3, 4 e 5, tá? E aí eu boto assim, ó, eu faço R2, essa relação aqui, ó. O 1 com o 2 com o 3 com o 4 e o 4 com o 5. Aqui eu estabeleci uma relação entre os dois conjuntos também. Ou seja, eu fiz pares ordenados, fiz pares com os elementos dos dois conjuntos. Isso é relacionar os dois em matemática. Só que essa aqui é uma relação especial, porque ela tem uma forma fechada de eu expressar, né? Ó. Ela tem uma forma fechada de eu expressar os pares ordenados. Como assim? Se eu chamar a primeira coordenada de x e a segunda de y, cara, genericamente assim, entendeu? Tá? Pares ordenados A, B ou XY, né? Ó, X pertence a A e Y pertence a B, ó, tanto faz, tá? Ou seja, nesse par ordenado, esse é o X e esse é o Y, né? Todo mundo entendendo direitinho. Por exemplo, nesse par ordenado, esse é o X e esse é o Y, né? O Y é sempre a segunda coordenada, o X é sempre a primeira. Ou A ou B, mas o que a gente está acostumado, até deveria ter posto ali, né? Cabeção, não me dei conta. Eu devia ter posto X e Y aqui direto, né? Em vez de botar A e B. Tá? Então, assim, cara, essa aqui, ó, tu concorda comigo que a coordenada Y em todos aqui, ó, é sempre eu pegar a coordenada X e somar 1? É, né? Sim. Então tá aqui, ó. Isso aqui a gente chama de lei de formação. Tá? Professor, o que tu está querendo explicar com isso? Só para mim me situar assim, que eu fiquei meio perdida. Funções. Eu tô querendo explicar tá. o que é uma função, só que para tu entender o que é uma função, tu tem que entender o que é uma relação entre dois conjuntos. Tá bom. A função vai ser um tipo de relação especial, mais restritiva. Tá? Tá. Que é o que Tá eu vou bom. mostrar agora. Ó. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente relaciona conjuntos e estou mostrando que várias relações, elas têm uma lei de formação bonitinha assim, ó. Ó, por exemplo, essa aqui, todas as coordenadas y são iguais a quê? São iguais a eu pegar a coordenada x e somar 1. Podia ser 2x, 3x, aí eu posso inventar infinitas leis, né, de formação, dependendo dos conjuntos que eu tiver. Tá? Então, rapidamente a gente deu uma olhada, pegamos assim a ideia de como é que dois conjuntos se relacionam. Agora sim, o que é uma função, cara? Uma função é um tipo de relação entre dois conjuntos, tá? É um tipo de relação, ou seja, quando eu falo de uma função, eu estou falando de pares ordenados, de pares, tá? Só que é um tipo de relação especial. Então a gente vai botar assim, ó, definição. Agora sim,
Vamos ver o que é uma função. Definição. A gente vai botar assim na nossa definição, ó, uma relação entre A e B. Uma relação de A em B é dita uma função, agora sim, uma relação de A em B é dita uma função, de A em B, e aí a simbologia é essa aqui, ó, F. Tá? Essa é a notação F. F dois pontos A com a seta no B. Isso aqui está dizendo que a primeira coordenada está no A e a segunda está no B, tá? Uma função de A em B, F, né, de A em B, se acontece o seguinte, tem que acontecer, na verdade é uma condição só, tá? Mas para fins didáticos eu vou dividir em duas. Para fins pedagógicos eu vou dividir em duas. Na verdade é uma condição só, tá? A gente pode exprimir numa sentença só, mas eu vou separar em duas por questões pedagógicas, ó. A primeira é o seguinte, todo elemento de A está relacionado com um de B, né? Tá? Primeira condição para uma relação entre dois conjuntos ser dita uma função é que todo mundo do A tem que estar relacionado com alguém do B. Tá? Tipo aqui, ó, olha essa relação R1 aqui, ó. Só por essa primeira condição, essa relação R1 é uma função ou não é? Só por essa primeira condição. Não. Oi? Não, senhor, faltou o 5 e o quadradinho. Tá, mas aí essa primeira condição os caras do conjunto B não contam, tá, Brenda? É só Tá, então porque faltou o 3 e o 5 aqui, né? é. Tá, então não entendi muito bem isso aí, senhor. Fiquei confusa agora. O 3 não tá relacionado com ninguém, ó. Não tem nenhum par com o 3 Não, não tem. e não tem nenhum par com o 5. Deveria, para Não. ser função, deveria ter. Ah, tá, agora entendi. Deveria O ter. A tem que ter. Todos os elementos do A tem que ter. É, Ah, tá bom. do B não interessa. Ah, tá. Mas o segundo exemplo que o senhor deu lá em cima é uma função, né? A gente ainda tem que ver a segunda condição, né? Mas Ah, tá. a gente ainda tem que ver a segunda condição. Mas cumpre a primeira, é verdade. Ó, aqui todo mundo tá relacionado. Todo mundo do A, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Tá? Tu me dá só um momento, cara. Tu me dá só um momento. Aqui. Tá.
Deixa eu tirar meu som aqui só um momentinho. Tá. Olha aqui, ó. Então, essa relação cumpre a primeira condição. A segunda, cara, que eu vou tentar escrever aqui embaixo. A gente bota assim, ó, cada elemento, a segunda condição é cada elemento de A, está relacionado com apenas, olha aqui, eu vou botar assim, ó. Ó, a segunda condição é essa. A segunda condição é essa. Tá? Deixa eu apagar esse lado aqui para... Ó, vamos dar uma despoluída. Professor, ontem eu estava falando com a Aline, né, pra gente ver esse negócio das provas, porque a gente faz as provas no mesmo dia, às vezes. E aí a gente estuda para matemática junto, porque a mãe dela é professora de matemática. E ela perguntou se as provas vão ser, tipo, só questões da URGS ou o senhor vai fazer algumas questões. Não. A prova vai ser o seguinte, as questões da URGS, eu vou passar de exercício para vocês. E eu vou formular a prova dessa vez, tá? Ah, tá bom. E vai ser o que tá no cronograma mesmo? Ou o senhor acha que não? O que eu botei no cronograma da matéria? Peraí, já leio pro senhor. Só um minuto. Grandezas proporcionais, funções afins e funções quadráticas. Tá, e para a segunda prova, o que seria? Progressões aritméticas, progressões geométricas e funções exponenciais. É isso mesmo que vai ser. É isso mesmo. Se Deus quiser, é isso aí que a gente vai alcançar aí. Tá. Então, assim, cara, deixa eu ver. Tá, eu vou ter que apagar essa aqui também, porque essa aqui não interessa para nós. Eu vou ter que dar um outro exemplo aqui, ó. Então, olhando, e esse aqui eu vou deixar, porque esse aqui, na verdade, o Kennedy acertou. Essa aqui é uma função, tá? Essa aqui é a função. Então, eu vou botar um exemplo aqui que não é. Para que vocês vejam a diferença, para vocês virem a diferença. A pior, né? A mãe da Aline é professora de matemática. No bimestre passado eu facilitei a coisa, ainda botei questões da URGS, que aí, né? Botei questões da URGS, que aí para vocês era só pesquisar na internet a solução, né? Aí eu não sei, eu pedi que vocês não pesquisassem, né? Eu vi que vários cumpriram com a promessa, né? Mas alguns eu suspeito que não cumpriram, mas tá bom, deixa assim. Tá, mas agora esse bimestre não, esse bimestre eu vou formular as questões, tá? Eu vou formular as questões.
Tá, então presta atenção na aula, porque as questões vão... Então tem aqui, isso aqui que ele... Ah, beleza. Então olha aqui, ó, deixa eu dar esse exemplo aqui. A Aline dificilmente vai nas minhas aulas, né? Não sei se é por causa do horário, ou porque ela se vale do fato, né, da mãe dela saber toda a matéria e... Não, Sora, é porque a Aline tem vários problemas na família dela. Um pouco é por causa do horário, um pouco é por causa desses problemas, um pouco é por causa de preguiça, é um pouco de tudo, sabe? Mas não, ela não se vale muito desse negócio da mãe dela ser... Às vezes sim, mas às vezes, mas a grande maioria não. Tá bom. Não, tranquilo, não tem problema, né? Não tem problema, por isso que eu tô falando. Não tem problema nenhum. Que bom, né? O bom é se ela se interessasse direto, né? Em perguntar pra mãe dela e aprender, né? Isso que seria o bom. Então, assim, ó, pega essa relação A aqui, ó, igual a 1, 2, 3 e 4. E pega o B aqui igual a 1, 2, 3 e 5. Pronto. Tanto faz. Aí eu pego essa relação aqui, ó, R. Eu pego essa relação aqui, ó. Tá? Eu pego essa relação aqui, cara. Eu te pergunto, isso aqui pode ser considerado uma função? Não. Primeira condição, o 1 está relacionado com alguém, ok? O 2 também, o 3 também e o 4 também. Todos os elementos de A estão relacionados com alguém. Não é isso? Primeira condição tá ok. Só que a segunda, cara, a segunda falha, porque olha aqui, ó. Ó, o 1 tá relacionado com 2, né? Só que aqui tá dizendo, só que aqui o 1 tá relacionado com o 5 também, cara, ó. O mesmo elemento do A tá relacionado com 2 ao mesmo tempo. Ó, aqui falha a segunda. Aqui falha a segunda. Tá? Aqui, tu entendeu por que falha a segunda aqui? Tá? Cada elemento do A tem que estar relacionado apenas com um do B. E aqui, ó, esse elemento do A, que é o 1, ele está relacionado com 2 do B. Não com apenas um. Tá? Só que eu sei que é uma coisa conceitual, né? Mas vocês precisam saber. Vocês precisam saber. Não tem. Ô, senhor, Oi. uma pergunta. Se tem ali eu tenho os elementos do A e os elementos do B. Não necessariamente eu preciso fazer a relação deles em sequência, por exemplo, o 1 com o 1 com 1, o 2 com 2, o 3 com 3. Eu posso... Não, Não tem sequência. as relações eu que invento, entendeu? Eu posso inventar uma relação. Ela vai ser uma função ou não, né? Aí é outra história. Ela respeitando os dois critérios ali, tá? É uma função. Aí é função. Mas a relação, tendo os dois conjuntos na mão, eu posso inventar a relação que eu quiser. Desde que a primeira coordenada dos pares esteja aqui e a segunda coordenada esteja aqui. Eu posso inventar a relação que eu quiser. Aí, passando por esses critérios, ela vai ser uma função ou não, né? Inventei essa aqui, por exemplo.
agora a gente está percebendo que ela não é uma função. É uma relação, tá aqui, ó. Tranquilo? Mas não é uma função. Porque falha a segunda condição, ó. Tem um cara do A, ó, que é o 1, que ele está relacionado com dois diferentes ao mesmo tempo e não pode pela segunda, ó. É isso que não pode. Tá? Agora tu bota assim, ó. Agora tu bota um asterisco aí. Tá? Por exemplo, essa aqui é função, ó. Ó, o 1, por exemplo, tá. Primeiro lugar, 1, 2, 3 e 4. Ó, todo mundo do A tá relacionado com alguém, né? Beleza. Ó, a primeira ela cumpre. A gente já tinha visto. Agora a segunda, o 1 tá relacionado com o 2 aqui, né? O 1 tá relacionado com mais alguém? Não, né? Não. O 2 está relacionado com o 3. Só que o 2 não está relacionado com mais ninguém. É só com o 3, ó, apenas um. Ok? O 3 também só está relacionado com o 4 e o 4 só está relacionado também com o 5. Então, beleza. Então tá aqui, ó, cumpriu a segunda, ó. É função. Essa aqui é função. Essa aqui do nosso exemplo é função. Essa y igual a x mais 1 é função. Tá? Essa é. Então agora tu bota assim, ó, diagramas. Só bota um asterisco aí, escreve assim, ó, diagramas. Tá? Diagramas. É o seguinte, cara, o que é um diagrama? É isso aqui, ó. É quando eu represento os elementos dos conjuntos A e B por diagramas. Tá? Aí eu tenho os elementos aqui, ó, por exemplo, vamos botar 3 aqui, 4, 5 aqui, e vamos botar 1, 2, 3 aqui, ó. Tá? Aqui estão os elementos do A e aqui estão os elementos do B. E eu vou estabelecer uma relação entre eles. Como é que eu estabeleço? Ó? Esse cara vai fazer par com esse, tá bom? Esse cara vai fazer par com esse e vai fazer par com esse, tá? Esse aqui vai fazer par com esse. Esse aqui também vai fazer par com esse. E esse aqui também vai fazer par com esse. Em vez de escrever os pares ordenados assim, eu boto uma seta para cada um aqui, ó, entendeu? Ó. É assim que eu represento. É assim que eu represento a relação por um diagrama. Só que agora eu pergunto, isso aqui é função ou não é, cara? Não. Por quê? Não. Porque repete Tem elemento de A junto com mais outros dois. Tem um Vocês elemento estão relacionado dizendo com que é por dois causa desse elementos aqui? do B. Vocês estão dizendo que é por causa desse aqui que falha? Não, é o segundo elemento de A. O segundo elemento de A Agora eu gostei de ver. Isso aqui não é função porque esse cara aqui está relacionado com 2, ó. Sim. Aqui é que não pode, cara. Aqui não tem problema nenhum, ó. Esses 3 aqui, ó, eles não tem problema nenhum. Ó, todos estão relacionados com um só. É o mesmo para todos. Mas é um só. Ó, esse cara só está relacionado com esse, ok? Esse só está relacionado com esse e esse só está relacionado com esse. Beleza? Tá? Agora eu lembrei, acabei de lembrar de um exemplo horrível disso aqui, ó. Acabei de lembrar de um exemplo horrível disso aqui, de um negócio chamado poliandria. Tá? Tipo, lá na China, não sei se ainda tem. Eu acho que ainda tem. Mas lá na China, tem lugares que tem muito poucas mulheres e muitos homens,
E aí os caras, eles se reúnem, vários, 3, 4, 5 homens, eles juntam dinheiro para comprar uma esposa. E aí, ó, os 3 aqui, os 4, na verdade, que esse de cima também tá vindo aqui, os 4 aqui, ó, compartilhando da mesma esposa. E infelizmente não tem problema, né? Pra função não tem problema. Ou seja, um exemplo horrível. Tá? Vocês podem até perguntar pro Miquel, ver se ainda existe, pro Charles. Pergunta lá, ver se ainda existe esse negócio. É o senhor Andrei que dá aula pra gente, senhor. Ah, é o Andrei? Pergunta pro Andrei, então. Aham. Pergunta pro Andrei, ver se o André é bem informado, ver se ele... Ver se ainda existe esse negócio. Tá? Pro caso de funções não tem problema, né? Claro, no caso humano, né, é cheio de problemas, né? Tá? Pro caso humano, eu tô deixando bem claro que, na minha opinião, é cheio de problemas, tá? Eu, sinceramente, acho um abuso. Mas... então, assim, ó, o problema que falha não são esses aqui, ó. Aqui falha é esse aqui, tá? Então, esse aqui não é função. Não é. Tá? Não é função. Vou desenhar outro aqui, cara. Vou desenhar outro aqui. Tá? Ó, que horas são? 40. Então, temos que correr. Temos que correr. Ó, vamos botar outros exemplos aqui, mais uns 2 ou 3 aqui, ó. Ó, vamos supor que o A e o B aqui, o A e o B aqui, o A e o B aqui, o A e o B aqui. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Tá. Vamos supor que eu faça assim, ó. Esse cara vai aqui, esse cara vai aqui e esse cara vai aqui, tá? Tá? E esse cara vai lá em cima, tá? Outro exemplo aqui, tem que fazer mais um ainda. Vamos supor, cara, que esse aqui ó, vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha assim. E um último exemplo, cara. Um último exemplo aqui, ó. Ó. Vamos supor um último exemplo aqui, ó. A aqui, B aqui, vamos supor que eu tenha assim, ó. Eu tenho esse cara indo nesse, esse cara indo nesse, esse cara indo nesse e esse cara indo nesse aqui. Tá? Agora eu te pergunto, desses 3, quais que são função, cara? Desses 3 aí, quais que eu posso dizer que é uma função? Os 2 primeiros de cima, embaixo não é. Os 2 primeiros de cima, tu acha que é função, Kennedy? Primeiro lugar, todo mundo do A aqui tá relacionado com alguém, né? Isso tá ok.
Só que agora eu te pergunto, Sim. aqui não tá sobrando gente sem ninguém, ó. Sim, porque eu estava olhando as duas condições. Por exemplo, todo elemento de A está relacionado com um de B, correto? Ok. Cada elemento de A está relacionado com um de B. Aí eu pensei, bom, se sobrar, eu acho que não tem problema. E é Por isso verdade, que eu pensei obrigado. que era a função. É isso mesmo, obrigado. Aqui no B não tem problema nenhum de sobrar, cara. Tá? Não erra isso. Aqui no B não tem problema nenhum de sobrar. É isso mesmo, Kennedy. Esse aqui tá ok, ó. Esse aqui tá ok, ó. Ó. Esse aqui é função. Tá? Esse aqui é função. Agora esse aqui, cara. Ah, foi-se a minha tampinha. Agora esse aqui, todo elemento do A tá relacionado com alguém. Beleza. Mas esse aqui não tem vários indo no mesmo aqui do outro lado? Não tem problema, tá repetindo apenas uma vez cada elemento de A em B. O problema seria se tivesse um elemento de A repetindo 2 vezes. É. Aqui também não tem problema, cara. Os elementos do A podem ir todos no mesmo do B. Pode ir todo mundo no mesmo do B, não tem problema nenhum. Tipo assim, aqui a poligamia aqui é permitida, infelizmente, tá? Tá? O exemplo é horrível, mas é só para vocês se lembrarem, tá? Então aqui é função, cara. Aqui é função também. Aqui é função também. Professor, isso é funções afins. Não, isso é só função. Função afim é aqui, só para tu já saber, é na qual o f de x, cara, que é o y, né, for igual a ax mais b. Ah, Tá? tá. É porque ali na matéria da prova tá funções afins e funções quadráticas junto. Isso. Será que tu vai conseguir dar as duas? Sim, a gente vai terminar o conteúdo de a gente vai terminar a aula geral de funções aqui hoje e nas próximas aulas eu vou falar sobre função afim e depois quadrática. Tá. Tá? É semana que vem a prova? Sim. Começa segunda-feira. Começa segunda que vem aí já. Aham. Então não vai dar até hoje, a gente está no segundo período já. Então, assim, vai cair só a função afim, então. Não vai dar tempo de cair a quadrática. É uma pena. Eles botaram que vai ser do dia 24 ao 27. Eu não sei se vai ter dispersão de matéria, se cada dia vai cair uma matéria, ou se vão botar tudo num dia só. Na semana que vem eu vou falar com você sobre função quadrática, só que a prova já vai estar lá disponível, entendeu? Aí é que tá. Aí é que tá. Entendeu? Por exemplo, na época da segunda prova, então o que, que vai acontecer? Eu vou estar falando com vocês a respeito de função exponencial. Só que a prova já vai estar lá de novo, entendeu? Sempre vai ficar esse. A matéria vai estar no dia certo. Só que como tem que dar a prova adiantado, né? Aí é que vai ser complicado, vai ficar pro próximo bimestre. O final da matéria desse. O final da matéria desse bimestre, ela vai ser dada no final desse bimestre, ok. Só que a prova, eu só vou conseguir cobrar de vocês na prova seguinte, né? Por causa desse negócio da prova ter que estar no início da semana. Se fosse a prova só na última aula da semana, nas duas primeiras eu terminaria a matéria e daria a prova no último, aí estaria tudo certo. Mas não, infelizmente já tem que dar a prova no início da semana para vocês terem todos os dias para resolver, né? Aí é que vai, eu vou ter que cobrar só na próxima. O conteúdo vai ser dado, mas a cobrança vai ser sempre uma prova depois. Tá? Esse aqui eu te pergunto, isso aqui é função ou não é, cara? Isso aqui. Não. Essa aqui não é função, cara, por causa Não é porque faltou um elemento de aço. Ó, E porque um elemento de A está relacionado com 2 do B.
Aqui falha as duas coisas. Aqui tem um cara aqui do A que não está relacionado com ninguém e tem um cara aqui, ó, que pegou... Tem um cara aqui que formou 2 pares diferentes, né? Então, não dá. Não dá. Tá? Então, a última coisa, então, os diagramas já vimos. Tá? Os diagramas já vimos. Agora falta a última parte. Na verdade, a penúltima. Ainda vou ter que usar 10 minutos da aula que vem. Só se vocês tiverem... Deixa eu ver, agora é 11 horas, vocês ainda tem mais uma aula, né? Temos aula de história, professor, agora às 11. Puxa. Tá, não tem problema. Se tivesse mais 10 minutos eu matava todo. Mas aqui não tem problema. Eu vou... Como é só 10 minutos, a gente faz no período que vem. Tá? Faz amanhã, né? Que seria. Amanhã a gente tem aula que horas? Amanhã a gente tem aula que horas? Tem alguma ideia? Peraí, senhor, vou olhar agora. Agora tu Só um minuto, professor. Agora tu bota ali no teu caderno, tu escreve gráficos. A gente tem aula às 9, professor. Não adianta. Bota aí gráficos, então. Gráficos. Agora a última parte, gráficos, tá? Gráficos. Cara, como é que eu represento uma função no gráfico? Já aprendemos a representar funções no diagrama e com pares ordenados, agora com gráficos. Com gráficos é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. 1 vai no 3, o 2 vai no 4, o 3, ó. O 3 vai no 5 e o 4 vai no 6 aqui. Pronto. Ó, vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma função, obviamente. Como é que eu represento isso no gráfico, cara? Aqui A e aqui B. Ou aqui X maiúsculo e aqui... Vamos botar A e B. Como é que eu represento no gráfico? Eu represento assim, ó. Eu represento assim, ó, cara. Aqui na horizontal eu represento os elementos do A e na vertical os do B. Pra gente que já estudou geometria analítica, isso aqui é óbvio. Ó, é só eu marcar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Estão aqui marcados os elementos do A, ó. Tá? E aqui eu vou marcar os elementos do B. Tá? Só que agora eu tenho É como se fosse coordenada x e y. Como se fosse, não. É exatamente isso. Aqui estão os x e aqui os y. Exatamente isso, Kennedy. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí o que eu faço? Bom, o 1 está dizendo que vai no 3. Então agora é só marcar, ó. O 1 faz par com o 3, ó. Tá aqui. O 2 faz par com o 4. Tá aqui. O 3 faz par com o 5. E o 4 faz par com o 6. Nesse caso, o gráfico dessa função seria esses 4 pontos. Por que só 4 pontos? Porque aqui o meu conjunto é discreto, né? São separados os caras. Não é a reta toda que é contínua. Tá? Mas eu posso ter
né? Quer ver, ó? Vamos pegar de exemplo esse aqui, ó. Vamos supor que f de x, que é o y, né? Seja igual a x mais 1, cara. Y igual a x mais 1, tá? Como é que é o gráfico desse negócio? A gente já sabe fazer. O gráfico desse negócio é isso aqui, ó. É uma reta, tá? Isso aqui é uma função f de R em R, cara. Ó. É uma função f de R em R. Eu pego números reais e relaciono com números reais. Como a lei de formação é x mais 1, qualquer número real eu posso botar aqui. Então aqui, ó, todo mundo do A está relacionado com alguém do B, ó. Diz qualquer número real, faz x mais 1, vai ser o relacionado dele. Não tem problema nenhum. E não tem um cara relacionado com 2, né? Não tem um cara que vai estar relacionado com 2, não. Cada um está relacionado só com ele mais 1, não com o outro. Então isso aqui é uma função, tá? Tá aqui o gráfico dela, ó. Né? Por exemplo, o 1 aqui. Parei que eu fiz mais em pé do que deveria, mas tá, não tem problema. O 1 aqui, né? O 0 vai no 1. Ó, o 0 faz par com 1. O 1 faz par com o 2. O 2 faz par com o 3. E assim por diante, ó. Aqui também, ó. Ó, esse cara, o menos 1, quer dizer, o menos 0,5 aqui, faz par com o 1,5, sei lá. E assim por diante, cara. Todo mundo tem o seu par aqui, ó. Ó. Todo mundo tem o seu par e é único. Muito bem. Como é que é, Brenda? Eu, Marina. Não é a Brenda, tem outra pessoa aí. Sor, eu não entendi muito bem. É a Marina, Sor, ela disse que não entendeu muito bem. Ó, Marina. Essa parte aqui tu tá falando, né? Sim, Sor, essa parte. Ó. Aqui eu estabeleci uma relação entre números reais e números reais também, tá? Meu conjunto A, no caso, são os reais e o B são os reais também, tá? E eu digo que o X e o Y se relacionam dessa forma, ó. O Y vai ser sempre X mais 1. Por exemplo, quem é o par do 2, Marina? Por essa função aqui. O par do 2, ó, já que o 2 está na posição X aqui, o Y dele vai ser 2 mais 1, que é 3. Tá? O par do 0, por exemplo, vai ser 0 mais 1, que é 1. O par do 3, por exemplo, vai ser 3 mais 1 do 3, ó. Um x igual a 3 vai ser 3 mais 1, que é 4. Só que olhando para essa relação aqui, ó, y, que é o f de x, né? Y igual a x mais 1. Isso aqui eu sei fazer o gráfico lá da geometria analítica, né? Tá aqui o gráfico, é essa reta, ó. Tá? Lembra que é uma reta subindo, porque esse A aqui é positivo. Aqui corta na altura 1, né? Agora aqui, deu, Sor, agora eu entendi. né? Agora vocês têm que estabelecer a relação entre uma coisa e outra, a conexão entre uma coisa e outra. Ou seja, no fundo, essa coisa de funções que a gente está falando, a gente já viu bastante coisa a respeito disso. Tá? Todas aquelas retas, o círculo não, mas todas aquelas retas que a gente viu, aquilo tudo era função. Aquilo tudo era função. Cada reta daquela representa uma função. Tá? Então agora eu pergunto para vocês o seguinte, para encerrar a aula, tá? Agora para encerrar a aula. Olha aqui, ó. Tá, hoje vocês vão chegar uns 2, 3 minutos atrasados ali pro Andrei. Mas também não vai ser grande coisa o atraso, tá? Não vai. Dificilmente ele vai reclamar.
Olha aqui, ó. Pra gente encerrar a aula. Eu vou botar 2 gráficos aqui, cara. Tá? Eu vou botar 2 gráficos aqui. É simplesmente eu encontrar os x com os y, ó. É simplesmente eu encontrar os x com os y. Eu vou desenhar 2 gráficos aqui, cara. Tá? E eu quero saber, aqui está o conjunto A, né? No caso aqui, o A e aqui o B, né? Tá? Ou seja, aqui são os x e aqui são os y, né? E eu quero que tu me diga qual dos dois é que é função, ó. Tá? Vamos supor que o A seja a reta toda. E agora eu quero que tu me diga aqui, por exemplo. Eu quero que tu me diga qual desses 2 gráficos é que é função, representa uma função. Eu acho que o primeiro representa uma função e esse ainda não. Por que, Kennedy? Porque eu consigo explicar o desenho, né? Tem um ponto ali do segundo gráfico que está se ligando com 2 elementos da coordenada y. Olha aqui, ó. Aqui, já que aqui eu estou supondo que ele segue para os 2 lados nesse primeiro, tá? Então, a primeira condição ele cumpre, porque todo mundo do A, ó, tá relacionado com alguém do B, né? Todo mundo do A, ó, qualquer cara que eu pegar aqui no A, ele vai ter um par aqui, ó. Opa. Todo mundo, ou seja, a primeira condição, esse aqui cumpre, tranquilo. E a segunda, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse X aqui, ele está relacionado com quantos? Ó, só com esse, né? Concorda comigo? Ele bate no gráfico só aqui, ó. Ele está relacionado só com esse cara aqui, ó. Com esse Y aqui, tá? E os outros também, ó. Esse cara aqui, esse X aqui, ele está relacionado só com esse Y, tá aqui, ó, no gráfico. Ó. E com mais ninguém. Todos eles aqui, ó, estão relacionados só com um. Então, esse aqui, ó, esse aqui é função, cara. Só que agora olha para esse aqui, cara. Olha para esse aqui. Se eu pegar esse X aqui, por exemplo, ok? Ó, esse X só está relacionado com esse Y, tá aqui. Só que agora olha para esse outro X aqui, ó. Deixa eu pegar mais para frente, para não poluir. Olha para esse X aqui, cara. Em primeiro lugar, ele está relacionado com esse Y aqui, Y1 aqui. Só que olha aqui, ó. Ó. Tu percebe que ele está relacionado com 2 caras, ó. Ó. Quando eu passo a reta vertical aqui, ó, ele pega em 2 lugares todos esses caras aqui do meio, ó. Deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar aqui, ó, mais visível para vocês. Ó, esse X aqui, ele está relacionado com esse Y2 aqui e está relacionado com esse Y1 aqui, ó, cara. Ó, quando eu olho aqui, ó, ele bate no gráfico em 2 lugares. Esse outro X aqui também, ó. Ó, ele está relacionado com esse e com esse outro aqui, ó. Tu entendeu? Esse é o caso que um cara
tá saindo duas setas dele, né? Ó, esse X aqui, ele sai uma seta para cá nesse cara e sai outra para cá nesse cara. Não dá, né? Entendeu? Entendeu, meu povo? Sim. Tá, pessoal? Então vamos encerrar por aqui. Valeu por terem vindo. Tá? Eu vou deixar as atividades para vocês ali da página 9, 8 e 9, tá? 8 e 9. Aquela 10 ali eu não vou botar. Aquela 10 ali não. Tá? Na próxima aula a gente fala sobre funções afins, que como a gente estudou geometria analítica, a gente já sabe praticamente tudo, tá? De função afim a gente sabe praticamente tudo, porque a gente já viu a geometria analítica. E aí na semana que vem eu vou fazer a função quadrática com vocês, né? Só que a prova já vai estar pronta. O problema é esse. Só uma pergunta. Oi. Em relação às grandezas, tu passou pra gente atividades da página 5 a 7 e agora dessa parte, tu passou pra gente da 8 a 9. Mais tarde, tu vai fazer um vídeo corrigindo tanto as atividades de grandezas quanto dessa matéria? Só se vocês podiam até já ter pedido isso, mas agora eu preciso pensar o que eu vou fazer. Vocês podem me mandar aí quais são as que vocês querem que eu corrija, porque eu passei vários, né? Eu passei até nas questões lá de vestibular e tal, para vocês já treinarem. Eu passei várias, cara. E é dentro daquilo ali que eu pretendo formular a prova. Mas vocês me mandem aí o que vocês querem que corrija, tá? E a gente dá um jeito. Eu ainda tenho que fazer uma lista para vocês me entregarem, né? Como trabalho? Não, Fábio, mas esse bimestre não é só prova. Tipo, pode dar lista, mas tem avaliativo, porque é só prova esse bimestre. É, P1 e P2. É só P1 e P2 e recuperação. Tá, então beleza, tranquilo. Melhor ainda. Tá bom, pessoal? Então vai lá para aula de história que já começou faz um tempo aí, o André já deve estar preocupado com vocês. Tá, pessoal? Até mais. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Obrigado por ter vindo aí. Até mais.